E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, ou não as pratica, compará-lo-ei a um homem sensato. Diga insensato. No primeiro momento nós falamos que ele era prudente. No segundo momento é insensato, não é? Que edificou a sua casa sobre a areia. E desceram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e combateram com ímpeto contra aquela casa, e ela veio a cair. E foi grande a sua queda ou a sua ruína. Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, nós queremos te dar graça por esse momento tão importante da tua palavra que foi lida, liberada. Ela por si é tão prática e tão didática que já fala tudo, Senhor. Mas nessa noite nós adentramos a tua mansão celestial. Imaginamos que estamos diante de ti, pedindo permissão do dono da seara, para que possamos falar, para que possamos transmitir aquilo que tu coloca no nosso coração nesta tarde, noite. Pai eterno, nós queremos pedir, ó Pai, que tu traga entendimento e que nossa inteligência, as nossas inteligências espirituais possam se abrir, possam estar atenta, para que possamos tirar proveito de revelações, segredos, chaves que serão liberadas nessa noite, que mudarão definitivamente a nossa vida. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, hoje e para sempre, essa bênção. Amém. Os que creem, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor, né, queridos? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Antes de começar, queria apresentar aqui o senhor Afrânio. Levante sua mão assim, né? Cuidado com ele, ele é meu segurança. Campeão mundial de jiu-jitsu. Não mexe com ele, não. E nem comigo. A sua esposa, irmã Mara, e a Letícia. É? Acertei? Letícia, né? Eles estão indo lá na igreja e eu aproveitei para trazê-los hoje aqui comigo. E aqui a Carole, que é minha esposa, não é? Novinha, né? O pessoal olha esse velho com essa novinha. O Senhor me direcionou para ela. Eu não sei porquê, nem ela sabe, mas alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, na minha vida e na vida dela, e na vida da igreja também. Amém, queridos? Mas olha só, vamos iniciar para não demorar muito, porque o horário é rápido aqui, né? Você sabe que de um tempo para cá, o eixo da Terra ficou um pouco mais largo e a hora aparentemente parece que é mais rápido, não é? E é uma realidade, daqui a pouco já acabou o tempo. Olha só, vamos fazer uma pequena introdução aqui para nós não mudarmos a rota, né? Eu sei que vocês já ouviram aqui muitas palavras de edificação sobre esse tema, edificar uma casa sobre a rocha ou areia. Se você vai no livro de Mateus capítulo 7, conforme nós lemos agora há pouco, Jesus ele está encerrando o sermão da montanha. Ele passa para o versículo 28 e o 29, e no 28 ele diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas pela sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. Aí ele encerra o sermão da montanha com essa última parábola. Olha aqui, queridos, se você vai edificar, ou toda casa edificada, vamos trabalhar numa casa, toda ela que é edificada ou construída para morar um doutor, ou um indouto, ou uma família
de muitos filhos, ou uma família de poucos filhos, seja ela edificada na cidade, no centro, no bairro, no campo, seja onde for, essa casa foi edificada um dia, mas no decorrer do tempo, ela vai precisando de reparos. É uma parede que estragou a tinta, é um piso que estragou a madeira, se é de madeira, ou a cerâmica que estourou, estragou, é um vidro que quebra na porta, é uma lâmpada que queima. O certo é que, tempos a tempos, sempre, essa casa precisa de reparos. Quando nós olhamos aqui para a nossa vida rotineira, também é assim. Nós precisamos, disse Jesus, colocar em prática os seus ensinamentos. Eu já ouvi falar, e eu já falei também bobagem, diz assim, não, ninguém tem um manual do casamento. Quando você vai casar, não tem um manual para lhe explicar o funcionamento. Se casamento é muito difícil, não é? É complicado. Realmente não é fácil. E eu descobri na minha vida toda que tudo que é fácil não tem valor. Obrigado, Esther. A Esther já virou uma levita, não é? A Esther, olha só, a Esther. E o Paulinho? O Davi. Eu não sei porque eu chamo ele de Davi, de Paulinho, mas é Davi. Davi também já está um rapazinho aqui. Amém. Então, o certo é que existe sim um manual, queridos. Existe, irmãos, um manual que é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada, ela vem trazendo para nós ensinamentos tremendos sobre relacionamento, sobre marido e mulher, sobre filhos, sobre irmão, sobre irmã, sobre patrão, empresário, sobre o empregado, sobre escravo, ele fala tudo. O grande problema é que nós, diz a palavra mesmo, é que nós às vezes ignoramos. Por isso que às vezes nós não conseguimos ter êxito. Eu pergunto, esse aparelho aqui está funcionando? Tá. Senão eu ia pedir para tirar, né? Mas olha só, a maioria ou quase todos os problemas que nós temos hoje, estamos atravessando no nosso relacionamento conjugal, no nosso casamento, que aí envolve marido, mulher, filhos, sogro, sogra, está tudo embutido nesse processo. Então, a maioria desses problemas existentes é porque ontem, no passado, nós não escolhemos bem. É consequência da escolha que nós fizemos. Existe uma palavra que alguns teólogos dizem que Deus, até hoje, ele fica triste, até se arrepende. A palavra diz que Deus não se arrepende, mas ele até fica triste. É a palavra livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. E sempre você ouve falar nessa palavra, aí você diz, está na Bíblia, mas você não... A maioria das pessoas não sabe onde está. Mas eu quero revelar para vocês hoje. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, está escrito assim: hoje eu tomo o céu e a terra como testemunha contra vós, que vos propus vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, tu o tipo de vida ou o tipo de maneira de viver que você quer. Quem escolhe? Quem escolhe?
sou eu. E vou te dizer mais, talvez eu vou escandalizar vocês e as pessoas que estão nos vendo pela internet. Não é 21 dias, 40 dias de jejum, de oração, que vai mudar teu casamento. Não é sacrifício, não é aquela coisa toda que você se propõe a fazer em prol do teu casamento, se não tiver atitude. Se você não quiser. Porque eu conheço algumas pessoas que passaram a noite orando. Conheci um pessoal que eles iam receber promoção, aí ficavam na concorrência lá na igreja para ver quem orava mais para ser promovido, para receber um cargo maior. E eles ficavam noites e noites. Ficavam uma noite, uns ficavam 2 noites. E diz o filho dele, quando ele descia de lá, aquele pai, o menino dizia: papai, eu vou para a aula, eu preciso de um dinheirinho. Aí ele já saía quebrando o menino de palavras duras e falando. Aí o menino ficava assim, mas ele terminou de orar. O que Jesus diz aqui para nós? Se você coloca em prática, se você praticar. Então, está condicionado aqui a prática daquilo que nós estamos aprendendo de Jesus. Segundo momento, nós nunca iremos vencer sozinhos. Então, se eu estou querendo casar, eu devo procurar, eu já achei alguém que está interessado e eu também estou interessado, então você já consultou a Deus, claro, mas você precisa de uma confirmação. Pergunte dos seus pais, pergunte dos seus líderes, ouça o que os seus líderes vão falar a respeito daquela pessoa. E porque na realidade nós precisamos da bênção dos pais. Nós precisamos das bênçãos dos nossos líderes para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus. Deus vai usar a mamãe, Deus vai usar o papai, Deus vai usar um líder para te alertar, para te dizer: olha, essa moça aí, ou esse rapaz aí, diz não para ele, diz não para ela. Vê o que acontece, pede um copo com água dela, me traz um copo com água, vê qual é a reação dela. Pede dele alguma coisa, vai ver a reação dele. Então, sempre Deus vai usar alguém para nos dar uma dica. Amém? Amém, querido? Quando você vai olhar para o começo, né, lá em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, os criou o homem e criou a mulher. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Então, o casamento, ele não é uma invenção de um sociólogo, nem de um psiquiatra, nem de um médico famoso. O casamento, queridos, foi criado por Deus. Deus estabeleceu o casamento. E veja que Deus é tão organizado que Ele projeta, Ele trabalha com planejamento. Ele aqui está planejando criar família, um homem e uma mulher, um homem, um macho e uma mulher, uma fêmea. E aí eles vão produzir, aí eles vão gerar uma família. Posteriormente, lá no capítulo 2 de Gênesis, é que ele constrói o homem.
E tem uma palavra interessante, Afrânio, irmã Mara, que as pessoas não observam, que há um princípio bíblico que quando nós quebramos, nós temos problemas. Essa palavra serve para os jovens, solteiros, até as pessoas mais que solteiros, principalmente para as mulheres, as moças. Olha só, quando Deus constrói o homem, ele diz a palavra, Deus, depois que fez o homem, colocou lá no jardim do Éden. Aí eu faço aquela pergunta que alguns aqui já sabem, mas eu vou perguntar sempre. Qual foi o primeiro presente que Deus deu ao homem? Não vem falar de vida, não vem falar... É um presente que Deus deu para ele estar aqui. A maioria diz logo, é a mulher, mas é a mulher. Tá, mas há um princípio aí. Para você receber a dona Mara, Deus te deu um presente antes. Diz a Bíblia, colocou Deus o homem no jardim do Éden para aradar a terra. Qual o primeiro presente? O trabalho. Não é serviço assim à toa, é trabalho. O cara, Deus teve que testar o homem. Botou ele para aradar a terra. E aradar a terra é um trabalho duro, pesado. Não é que nem a minha mão fininha, não. Uma mão de lixa, né? Aquela mão de papel de embrulhar prego, né? Dura, porque ele trabalha. E não sei quanto, a Bíblia não relata quanto tempo. Mas Deus fez o homem trabalhar bastante. Aí um dia ele viu que ele passou no teste, ele trabalhava mesmo, ele não era preguiçoso, ele produzia, ele ia lá, aradava, cuidava. Aí um dia Deus disse, esse camarada já está merecendo algo melhor. Qual é? Vamos dar para ele uma mulher. E interessante, irmãos, que Deus dá, ele só entrega a mulher ao homem depois que ele mostrou que ele trabalhava. Então, isso na prática aqui, vamos trazer para a linguagem de hoje. Todas as moças que estão vendo aquele rapazinho, aquele gente boa e tal, que quer namorar, que aí você já ficou empolgada com ele, você está querendo começar um relacionamento, pergunta dele pela carteira profissional dele. Você tem... Aí alguém vai dizer assim, não, mas ele é funcionário público, não tem carteira assinada. Então, pede a nomeação dele. Por quê? Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. E vou dizer mais. Isso é uma tese minha. Não é Deus falando aqui, nem está escrito aqui na Bíblia. E eu não li ainda isso. Nenhum livro. Mas é uma tese que eu tenho. Todo casamento depende do homem. Não é uma frase machista, não. Preste atenção no que eu vou dizer. Todo casamento, o clima do casamento, o ambiente do casamento, depende da postura do homem. Se é um camarada metido a machão, não é, que não suporta ouvir nada, tudo que vão falar para ele já sai querendo bater, querendo quebrar, não ouve nada, esse machão, a cabecinha dele é coquinho, ainda bem que não tem nenhum aqui, não raciocina, porque ele tem que manter o equilíbrio para manter o equilíbrio do lar. Eu fiz um teste uma vez, quando eu era casado com a minha outra esposa que faleceu. Quando eu queria se agitar lá em casa, eu já chegava assim nervoso. E era todo mundo nervoso, já ficava aquela correria, aquele silêncio. E às vezes eu chegava, tinha uma discussão lá, eu dizia, olha aqui, vamos parar a discussão, acabou. Depende de você. E quando você chega em casa, a sua esposa quer falar com você.
E vou dizer uma coisa, uma das virtudes da mulher, não sei se é virtude ou é uma das manias, é falar. Toda mulher gosta de falar. E quando você chega em casa, ela quer falar. Tem algumas que falam mesmo, né? E o camarada entra cansado, ele pega a toalha e vai para o banheiro e ela fica lá na porta. Está ouvindo o que eu estou falando? Aí você me pergunta, qual é a saída aí, pastor? Se sente e olhe para ela. Não tira o olho dela, deixa ela falar. Você pode não ter a resposta, mas deixa ela falar. E fica olhando para ela, porque se você tirar o olho, ela diz, está ouvindo o que eu estou falando? Eu já cometi esses erros, eu até repito o que foi falado para saber que eu estava prestando atenção. Então, ela precisa de alguém que ouça, porque ela precisa falar. Você pode não ter todas as respostas, você pode não ter as saídas, mas ela precisa falar. Olha aqui, queridos, o lar, ele é um moderador de caráter. O lar, na realidade, é uma oficina de construir, de organizar a família. É através do lar em que o caráter é formado, as pessoas são formadas. Nossos filhos precisam de ensinamento. Nossos filhos não precisam de gritos. Tem pessoas que não sabem ensinar, eles informam. E se você perguntar, eu já falei, mas não ensinou. Ensinar é com toda a calma, vem cá. Olha aqui, isso aqui funciona assim, assim, assim. Você está entendendo? Eu não estou reclamando de você não, mas olha aqui, você começa a ensinar. Gaste tempo com o seu filho. Alguns dizem, perde tempo. Não, você gasta tempo. Se você não ensinar, você vai ter problemas futuramente. Ninguém nasce sabendo nossos filhos. Não é porque eles são nossos filhos que eles já sabem. Não, muito pelo contrário. Nós devemos gastar tempo com eles, porque eles são o futuro do nosso país, queridos. Você vê outro dia aí que uma juíza proibiu a bandeira, de usar a bandeira. A outra, mal educada, mal ensinada, mal preparada, artista, pisou na nossa bandeira. Eu não vou nem dizer nada, mas por uma questão de... Ali não precisava nem ensinamento. Ali era uma questão de bom senso. Que as crianças não são ensinadas. Nós não temos tempo para nada, é uma correria toda, então nós não paramos para ensinar. Nós gritamos, nós queremos bater, nós queremos corrigir. Ninguém aprende na pressão. Pressão exagerada. Ensine. Rui Barbosa disse, a pátria é a família ampliada. Ou seja, a pátria, a pátria é uma família ampliada. Multiplique as famílias preparadas, que você tenha uma pátria bem preparada. Quem irá nos comandar amanhã, quem irá ser os nossos líderes futuros, são nossos filhos de hoje. Um outro momento que você observa no livro de Hebreus, ele diz assim, verso 13, versículo 4. Digno de honra entre todas seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ou seja, concluindo aqui, o casamento é a mais íntima de todas as relações humanas. Quando esta relação é boa e se desenvolve, ela fornece uma das maiores satisfações da sua vida. Por que as pessoas que viajam, eu já tive a oportunidade de viajar demais, me hospedava em tantos hotéis, uns melhores, outros de ponta,
apartamentos de primeira, suíte, né? Belíssima. Você pisava assim o tapete tão fofo que o teu sapato sumia assim. Mas sabe o que eu descobri? Que nenhum deles era melhor do que a nossa casa, do que a minha casa. Aquela cama que não era tão sofisticada quanto aquela de lá, era muito melhor do que as de lá, porque a nossa casa é o nosso lar. Amém, queridos? Então, a palavra diz que o nosso lar, ele é sagrado. A nossa cama é sagrada. O segundo ponto aqui, alguns pontos nervosos que existem no relacionamento entre o marido e a mulher. Na realidade, irmãos, eu tinha um pastor, meu segundo pastor, o pastor Neri, ele dizia assim: todo casamento tem tudo para dar errado. Se assustava com ele, tem tudo para dar errado. E dizia, por quê, pastor? Porque quando se casam são duas pessoas diferentes. Elas têm, ele às vezes foi mal educado, não tem princípio, não organiza nada. Ele chega em casa, joga o sapato para um lado, o outro lado para o outro, a meia ele joga para o lado, ele sai espalhando, né, a sua roupa. E a mulher, às vezes educada, ela vai pegando e tal, arrumando. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Educação diferentes, famílias diferentes, pensamentos diferentes. Então, nesse momento em que nós vamos viver juntos, não é? No namoro, querida, tudo é festa. E se ela disser, vai me encontrar lá no centro, 12:10, naquele solzão legal, o cara tá lá 12:10, nem mais nem menos, ele chega até antes. Mas depois que casa, se ela disser, vai lá, 3 horas da tarde, diz, mas o sol ainda está muito quente, não dá para ser mais tarde. Aqui começam as dificuldades, né? Por quê? Porque nesse relacionamento aí é que nós vamos entender e vamos compreender que nós precisamos de saúde emocional. Nós precisamos colocar em prática esse ensinamento de Jesus. Olha aqui, quando você vai olhar para a palavra, Jesus diz assim: a casa que é construída pelo homem sensato, inteligente, capaz, ele vai chegar na rocha, vai quebrar a rocha, vai bater ali, vai construir um alicerce, vai ser duro, vai ser pesado, vai ser difícil, vai demorar, e ele faz um alicerce ali para poder construir a casa. A outra casa, Jesus diz, o insensato quer dizer o irresponsável. Ele constrói a mesma casa, pode ser a mesma casa, os mesmos cômodos, o mesmo enfeite, tudo do mesmo jeito que foi construído na rocha, ele constrói na areia. A grande diferença é que essa da rocha, ela tem alicerce bem firmado. E da areia, se você observar mais, a areia não tem alicerce. Ela é só encostada. Agora, o que vai fazer a diferença é na hora que vem os vendavais. Vem a chuva, vem os ventos, os rios sobem e vão bater de frente, diz a palavra, com ímpeto contra aquela casa, contra as duas casas. A pergunta é, os temporais só vai bater contra as casas dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus? Não. Talvez os temporais até mais cruéis batem sobre a casa dos cristãos. De qualquer maneira,
nós iremos enfrentar temporais da nossa vida. Quais são os temporais na prática? As doenças, as confusões. Olha aqui, queridos, o Agno me conhece e sabe que eu não sou de confusão. Eu sou muito calmo. E aí nós fomos morar, eu casei, eu doei minha casa para minha filha, que era a herança que tinha, e fui morar com ela de aluguel. Eu casei e fui morar num prédio lá perto da igreja, lá onde eu morei naquele anteriormente. E eu chegando lá, não sei o que deu, eu acho que eu não orei bem direito, que eu atraí confusão quase que direto. Um dia eu vou saindo do apartamento, botei o lixo lá fora, fui pegar minha pasta, quando eu vi a síndica mandou para mim, não coloque o lixo na frente do seu apartamento. Aí eu disse, aí respondi para ela, mas eu não coloquei, eu só deixei lá para pegar minha pasta para sair com o lixo. E ela já colocou como observação, ela fotografou, não podia nem argumentar muito, né? Tá bom. Passou os dias, eu estou chegando lá, eu e ela chegamos, assim, 5 horas, 5h30, né, mais ou menos, chegamos, fomos estacionar, veio acho que é médica, veio uma médica de lá, ela e a mãe dela, estavam lá. Aí, mulher vê tudo, né? Ela disse a mim, eles querem falar contigo. Eu digo, é nada, nem conheço essa senhora, mas são nossas vizinhas, eu não conheço, não sei, não, elas querem falar. Foi dito e feito, quando eu vou saindo do carro, elas vêm. Veio logo a síndica na frente. Pastor, essa senhora aqui quer falar com o senhor. Aí, a médica disse, o senhor arranhou o meu carro. Quando o senhor abre a janela, tem uma coluna no meio, o carro fica desse lado, não tem como eu bater o carro dela. Olha aqui, depois que o senhor veio morar para cá, o meu carro começou a ficar batido. Aí eu assim olhei para ela, né, assim, para responder. Eu não queria responder duro, porque ela estava casada novo, eu não posso mostrar minhas garras logo de cara para ela, né? Eu fiquei ali me respeitando com a educação, e ela ficou do meu lado ali. Eu tenho que ter muita educação aqui, né? Senão eu vou atrapalhar aqui esse meu relacionamento. Aí fiquei com calma. Aí eu disse assim, como que eu vou bater seu carro? Não, depois que o senhor veio morar aqui e veio estacionar seu carro aqui, começou a bater, a batida aqui no meu carro. Eu olhei, mas não via direito, não tinha batido, mas ela disse que tinha, assim. Aí ela disse assim, essa batida aqui não foi o senhor. Já melhorou, né? Mas essa daqui, eu disse, mas como que eu bati essa? Com a porta do seu carro, vamos abrir a porta do carro. Abriu quase meio metro de distância. Aí a mãe dela chegou, uma senhora assim, chegou assim, disse, botou as mãos no quarto e disse assim, o senhor é pastor, fale a verdade. Fale a verdade. Aí eu disse, não tem como, o que eu vou ganhar riscando o carro, batendo o carro da sua filha? O que eu vou ganhar com isso? Então, queridos, são vendavais, são ventos, são adversidades que nós iremos enfrentar. Quer ver uma coisa? Aquela louça maravilhosa que você ganhou no dia do casamento, que você guarda ali, parece uma idolatria, né? No dia que tirou, o marido desatento quebrou. Ou a mulher quebrou. E dá uma confusão danada, é uma gritaria. Agora a pergunta que eu faço, olha aqui. Olha aqui, queridos. Jesus nos ensina aqui que nós temos que ser inteligentes, amém? Amém? Ótimo. Agora nós temos que usar a inteligência a nosso favor. Primeira pergunta que eu faço quando quebro uma louça, alguma coisa de valor em casa. Eu posso fazer o que fizer, não traz a louça de volta, não traz o objeto de volta. Não traz.
Sabe o que eu digo? Vamos trabalhar mais para nós comprarmos outra melhor. Matou a história. Por quê? Você observa, eu quero finalizar aqui. Você observa que os grandes problemas não são os grandes conflitos, as grandes dificuldades que nós temos no relacionamento, não são os problemas grandes. Por exemplo, o sogro adoeceu, a sogra adoeceu, um irmão adoeceu, uma cunhada adoeceu, tem que levar para o hospital. É uma luta que tem que arranjar sangue, uma cirurgia rápida. Isso nós tiramos de letra. Todos se unem e com um objetivo só, resolve o problema. Mas o que vai trazer a separação, o que vai trazer uma vida péssima, de um relacionamento péssimo, são as reclamações. É a falta de sabedoria, a falta de saúde emocional. E aí é que eu bato na tecla do marido. Marido, você tem que ser macho agora. Engula sapo. Por quê? Porque você vai dando clima. E a esposa sábia, diz o provérbio, ela edifica o seu lar. Ela não fica levando para o marido aquelas coisinhas, uma coisinha de nada na hora que ele chega. Deixa ele chegar, deixa ele descansar, deixa ele se organizar, deixa ele acalmar. Aí você traz. Saiba falar, saiba respeitar o seu marido. Sabe o que diz a palavra aqui para encerrar? 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 1, ele diz assim para as mulheres: mulher, seja submissa ao seu marido. Se você vai ler mais para baixo, ele diz assim, mesmo que ele nem conheça a palavra, que ele seja ganho sem palavras, pelo teu exemplo. Pela forma como você vai se dirigir a ele. Lá no versículo 7, também do capítulo 3 de São Pedro, diz assim: marido, ame a sua mulher. Viva com ela com inteligência, viva com ela com sabedoria, viva com ela respeitando-a como o vaso mais frágil. Sabe para quê? Ainda diz assim, para que não se interrompa as vossas orações. Então está na nossa responsabilidade, cabeça do casal, marido. Eu sei que juridicamente é tudo igual, mas no mundo espiritual ainda prevalece o que está escrito lá na palavra. Quem nasceu primeiro foi o homem. O homem é que recebeu a mulher. A mulher não recebeu o homem, mas foi o homem que recebeu a mulher. E quando eu recebo uma coisa, eu tenho que cuidar. Ou eu cuido, ou eu não cuido. É opcional. É eu que tenho que botar na mente. Então, vê bem, para encerrar. Toda pessoa que um dia se casou, mesmo que quebrou esse princípio da escolha, mas hoje você está casado, hoje você tem esse homem como seu marido, marido, você tem essa mulher como a sua esposa, pode ter quebrado o princípio lá da escolha, mas agora, isso é que você tem, e ele, ela, ou ele ou ela, são verdadeiramente determinados por Deus para viver com você até que a morte separe. Posso ouvir o amém? Amém. Eu não sou contra, aliás, eu sou terminantemente contra o divórcio, eu não aceito. Eu vou entender algumas situações, mas não é princípio. Quando ela queria, nós entendemos, nós resolvemos casar, ela disse que queria mesmo. Eu digo, olha, se eu casar, eu não separo.
A não ser por 2 motivos, que ela não queira mais ou que a morte chegue. Mas eu não separo. Ora, se nós não vamos separar, por que não investir? Invista no seu casamento. Invista na sua esposa. Invista no seu marido. Invista nos seus filhos. Quando nós assim fazemos, nós teremos um futuro de melhor qualidade. Eu vi outro dia na internet assim, para encerrar, né? Eu falei isso não sei quantas vezes. O rapaz, um homem, completou 60 anos e ele chamou o pai dele para tomar um café. O pai dele já de mais idade, uns 80 e pouco. Disse: pai, o senhor é um homem experiente e eu completei 60 anos. Qual o conselho que o senhor me daria para eu ter uma vida melhor, de qualidade melhor? Ele escreveu, aliás, ele falou assim: seja bom, continue sendo bom. Primeiro conceito. Segundo, não se afaste de Deus. E o terceiro, não se afaste da família. Eu achei muito interessante, mas eu vou plagiar um pouco aqui. Em primeiro lugar, seja fiel a Deus. Mantenha a sua fé. Esteja aberto para mudanças. Romanos, 12, 29, 12, 1, né? 12, 2. É 1, tem o versículo mais o 2. Diz assim. Ele diz assim, versículo 2. Não faça da sua mente o tempo, o princípio, o tempo, maneira de balizar a sua mente, o que o mundo quer que você seja. Aí ele diz: mas renove a sua mente, para que você possa usufruir do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito, que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Deus, o projeto de Deus para nós é que nós tivéssemos uma vida tranquila, usufruir do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito. Infelizmente veio o pecado, mas Deus providenciou Jesus para nos salvar. Então, viver em qualidade, viver quando nós mudamos a nossa mente, quando nós entendemos que quando aprendemos com a palavra, e isso faz com que a nossa mente tenha que ser renovada. Eu até um dia disse aqui na igreja, uma vez passada, eu disse: Deus não gosta de velho. Quando eu digo isso, as pessoas olham para mim logo, né? E o senhor aí? Olha aqui, eu não li nenhuma passagem na Bíblia que Deus está exaltando a velhice. Pelo contrário, quando nós aceitamos, Ele diz: olha, venha para que venha do jeito que você está. Ele diz: olha, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus gosta das coisas novas. Você que está da minha idade ou mais ou menos, como é que eu sei que eu estou envelhecendo? É quando eu começo a virar um reclamão. Se chove, está ruim. Se dá sol, está ruim também. Se me deram de presente, eu digo logo: estou desconfiando disso. Ou uma pessoa faz o que ele quer em troca. Então sempre há aquela reclamação. Isso é um sinal de velhice. Por quê? Porque não renovou a sua mente. Queridos, do novo século para cá, ou você é ponto com ou você é ponto morto. Não tem saída. Se nós estamos entendendo que agora a informática está nos atualizando, nós não somos mais do tempo da máquina de escrever, não é? Somos agora a digitação.
Não tem mais curso de datilografia. Não tem mais, acabou. É digitação, não é verdade? E na datilografia eram os 10 dedos que você usava. Hoje é 2 só. E é mais rápido até. Então, em segundo lugar, sirva a Deus. Continue com a sua fé. Não se afaste de Deus. Em segundo lugar, eu coloquei aqui, faça sempre o que é bom. Continue servindo as pessoas. Nós fomos gerados para servir as pessoas. Nós fomos gerados para tratar bem as pessoas. Não seja uma pessoa rude, cruel, ingrata. Seja grato. Seja grato. Não importa aquele momento do nervosismo. Uma vez o Agner estava comigo, vou até falar isso aí, ele resolveu sair. Eu disse, tu vai sair? Vou. Mas eu vou continuar te amando, vou continuar. E eu ligava para ele quase todo dia. Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Eu sabia que ele ia precisar. Mas eu não larguei ele. Ele sabe disso. Ele ficou assim meio desconfiado, o que é que esse pastor quer de mim? Mas, em terceiro lugar, zele, cuide, ame pela sua família. Os amigos vão embora. O trabalho, o melhor trabalho. Em 75, eu passei no concurso, entrei no Ministério da Fazenda, mais tarde se transformou, eu fui para a CGU, eu sou auditor de controle interno federal. Um dia eu me aposentei, não serviu mais para nada. Até para eu entrar lá, tem maior protocolo. Passa. Aqueles ministros do Supremo Tribunal que estão lá botando bronca lá, tá. No dia que completarem a idade, eles no outro dia metem o pijama, não vale mais nada. Até para entrar lá não pode. Tudo passa. Mas a nossa família não passa. Agora, se você investiu na sua família, melhor ainda. Você é um rei lá na sua família. Eu invisto nas minhas netas, estão lá em Minas. Mas quando eu chego lá, fico assim, eu só ando porque eu estou pesadão, tenho que andar, senão elas me carregavam. Porque é família. Invista na sua família. Então, mantenha a sua fé. Em segundo lugar, continue fazendo as coisas boas, servindo as pessoas. Em terceiro lugar, sirva, invista na sua família. E eu quero encerrar aqui, queridos, pedindo para nós fazermos uma oração. Eu sei que muitas vezes nós temos sido pessoas duras, porque nós fomos ensinados assim, não cuidar das pessoas. Nós fomos ensinados a viver só para nós. Mas quando nós aprendemos a palavra, nós vamos entender que é melhor servir. Que quando nós servimos, nós estamos sendo abençoados também. Vamos ficar de pé e vamos orar. Coloca um cântico aí, um somzinho. Encerrar aqui. Eu gostaria, nessa noite, trazer uma palavra para você. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é o homem prudente, porque ele construiu a casa sobre a rocha. Rocha significa segurança, mesmo na adversidade, mesmo diante dos temporais, ela vai continuar segura, porque ela foi edificada com a ajuda de Deus, com as mãos de Deus presente, com a presença do Espírito Santo na tua casa, no teu lar. Vem as doenças, pode vir as adversidades, mas você vai ter saúde emocional,
para dirimir toda aquela dificuldade ali. Mas a palavra diz também que aquele que não pratica, ouve, mas não pratica, é insensato. É como construir uma casa sobre areia, não tem alicerce, ela está sem nenhuma segurança. É porque a presença de Deus não está lá naquela casa. É tudo resolvido no braço, na gritaria, na falta de respeito, na falta de atenção. Eu sou o mais importante, o eu é mais importante. Mas nessa noite, eu te convido, vamos edificar a nossa casa sobre a rocha. E se você gostaria que nós orássemos por você, chamaria aqui o pastor Agno, com a sua esposa, os demais pastores aqui, para nós orarmos por você. Se você gostaria que nós orássemos pelo teu lar, pela tua casa, talvez você está passando dificuldade aí, não só aqui, mas aí pela internet. Se Deus permitiu que tu ouvisse essa palavra, porque Ele tem uma unção para mudar a tua vida. Ele tem uma unção para mudar o teu relacionamento, para te trazer mais para perto dEle. Quando nós chegamos mais perto dEle, nós começamos a entender o propósito de Deus na nossa vida. Aquelas pessoas, principalmente os casais, que quer que nós oremos por você, deseja uma oração, vem aqui na frente, eu quero orar contigo, quero orar pela tua família, quero orar pelos teus projetos, queremos apresentar, não importa qual é a tua dificuldade, o nosso Deus, Ele supera todas as adversidades. Tudo o que é impossível para nós é possível para Deus. Salmo 139 diz que Ele nos conheceu ainda informe. Quando nós ainda éramos líquido, Ele veio. Ele já conhecia, Ele já escreveu todos os dias da nossa vida. E Ele tem um propósito para você, Ele tem um propósito para o teu casamento, Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um propósito para os teus filhos, para o teu futuro, Ele tem um propósito para você ser um gerador, ser um multiplicador de pessoas, um multiplicador de casais com saúde emocional. Deus quer que todos nós usufruímos do que é bom, vivemos uma vida agradável, viver uma vida tranquila, de paz. Não existe melhor coisa que nós possamos imaginar, é quando nós estamos na nossa casa em paz. Podemos estar até sem recurso, podemos até estar em dificuldade financeira, mas quando estamos com a presença de Deus, nós somos as pessoas mais felizes da terra. As coisas materiais não são tão importantes. Elas são necessárias, mas não tão importantes quanto o nosso relacionamento com Deus. Vamos orar para que Deus nos dê mais sabedoria, mais respeito, mais humildade, com paciência com o nosso cônjuge. Eu sei que o inimigo tira proveito até de uma palavra, até de um olhar nosso. O inimigo muitas vezes quer tirar proveito, mas quando nós estamos com a presença do Espírito Santo em nossa casa, em nosso lar, nós somos pessoas vitoriosas. Feche seus olhos agora, vamos orar. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu estou apresentando esses irmãos, esses casais aqui, essas famílias aqui representadas pelas pessoas, não só aqui na igreja, mas também os que estão nos vendo pela internet. Pai, que Tu possa alcançá-las,
que Tu possa derramar sobre elas uma unção vitoriosa, Pai. Que elas possam verdadeiramente serem pessoas melhores, Pai, e possam usufruir da vida, do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito, porque esse é o projeto de Deus no início, quando formou o homem, quando formou a mulher, quando formou a família. A família é de Deus, a família é um projeto de Deus, a família foi idealizada por Deus, a família foi idealizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, para ser bênção, para povoar a terra e trazer à terra qualidade de vida. Embora o pecado tenha vindo, mas Deus mandou o seu Filho, Jesus, para um dia se entregar, aquele sem pecado, aquele sem falta, sem defeito. Ele se entregou, Ele pagou o alto preço para nós hoje gozarmos do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito, do que é a vontade de Deus da nossa vida. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por esse momento, Senhor, que Tu trouxe essas pessoas, que Tu tocou nesses corações, que Tu tocou nessas vidas, ó Pai. Senhor, nos socorre, vem estar conosco. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Quem crer, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Graças a Deus, aleluia.